Bem-vindos a mais um episódio do Cango Ciência. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre cuidados da pele. Então, agora no inverno, também tem que ter cuidados com a pele. Eu acho que tem que ter esses cuidados com a pele. Então, a nossa entrevistada, farmacêutica bioquímica, formada pela Unifesp, com pós-graduação em cosmetologia e especialista em desenvolvimento de cosméticos, sócia da Farmacológica, que é uma farmácia de manipulação, que isso também é um assunto interessante. Depois vocês sigam ela nas redes sociais, que lá tem os vídeos, tem as imagens, e eu fiquei com muita dúvida justamente sobre essa produção de cosmético, como que funciona essa produção de cosmético. Então a nossa entrevistada hoje é a Bruna Mariane Dionísio. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado também ao Zuckerberg, que jogou o Instagram dela para que eu pudesse conhecer e aí chamar ela para cá. Eu já queria começar perguntando, são muitas dúvidas pessoais, e a gente também abriu para perguntas, então as pessoas mandaram algumas perguntas, mas muita pergunta é minha, da Marina, que também trabalha aqui com a gente, do filtro solar. Então, por exemplo, no filtro solar vem lá escrito filtro fator 15, fator 30. Tá. O que significa aquele número, em primeiro lugar? Eita, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Como você falou, sou farmacêutica, especialista em pele, e hoje a minha área de atuação é essa, na farmácia de manipulação. Eu atendo as minhas clientes e desenvolvo cosméticos sob medida para cada um. E vendo essa necessidade, dessas dúvidas de filtro solar, eu até desenvolvi uma palestra que eu dou na Unip, na Universidade Paulista, lá de São José dos Campos, que é a minha cidade, sobre filtro solar. E uma das dúvidas, inclusive, dos estudantes de farmácia, dos estudantes de biomedicina, é referente ao que significa esse número, né? FPS 15, FPS 30, o 15 é melhor o 30 é melhor que o 15, o 100 é melhor que todos. Esse valor, ele é resultado de um teste feito em laboratório, e é um teste até engraçado, porque não tem nada de muito tecnológico nesse teste. Como que é? Ele vai pegar um ser humano, vai colocar lá nessa sala, e ele vai ver por centímetro quadrado. Então, ele faz um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro e aplica ali 1 grama de filtro solar. Então, o FPS é uma relação em área e quantidade. Então, se você aplica errado, na quantidade errada, para a área do seu rosto, aquele número não vale de nada. Mas vamos considerar que a gente está aplicando 1 grama para cada centímetro quadrado. E aí eu vou aplicar esse produto que eu estou testando para definir o FPS, e aí eu vou levar para uma cabine, para uma câmara que vai incidir ali luz UVB. O que vai dizer esse valor para mim? Eu vou fazer uma relação do tempo que essa pele vai levar para ficar vermelha quando eu incido essa luz UVB. A relação desses valores gera um cálculo que dá esse número, 15, 30, 60, 70. O FPS, ele reflete a proteção perante UVB, que é a radiação que vem do sol e atinge a nossa pele. Nas camadas mais superficiais, ela não penetra muito na nossa pele e ela causa o vermelhidão, aquele eritema na nossa pele. Então, quando a gente vai para a praia e fica vermelho, é o FPS que não protegeu, porque o UVB conseguiu queimar a nossa pele. Mas, por incrível que pareça, o grande vilão não é o UVB. São os outros tipos de radiação que atingem a nossa pele. Por quê? O UVB, quando ele atinge, ele queima e causa um incômodo. E ninguém gosta de ficar vermelho. Então, as pessoas passam um protetor solar para que não fique vermelho. Quando elas vão para a praia, elas querem ficar o quê? Bronzeada. Elas querem ter a cor do bronze sem ficar vermelho. E aí que mora o perigo. Por quê? Quem causa o bronzeado é o UVA, que é outro tipo de radiação emitido pelo sol. Quando o UVA vem, ele tem um comprimento de onda diferente do UVB, que ele penetra mais profundamente na minha pele. Essa penetração faz com que ele chegue na nossa, passe pela epiderme e chegue na derme. E aí, quando ele chega na derme, ele vai atingir os nossos melanócitos, que são as células que dão a pigmentação. Lá, ele causa um distúrbio que vai fazer a gente ficar bronzeado. Só que esse distúrbio pode ser exacerbado e pode causar o melasma, que é o mancha de pele. Só que ele não controla. Eu vou chegar lá e vou pegar só o melasma. Ele vai atingir outros tipos de células. E aí, com isso, ele degrada colágeno, ele degrada elastina e causa o famoso fotoenvelhecimento, que é o grande vilão aí ao longo da idade. A gente vê as pessoas que ficam expostas ao sol. Sim. Um braço sim e um não. Esse está super envelhecido e esse não. O VA, que atingiu ali ao longo de anos e foi causando esse envelhecimento. Além disso, então, além de poder dar melasma,
fotoenvelhecimento, ele vai atingir outras células, podendo dar câncer de pele. Então, quando a gente vai comprar um filtro solar, a gente tem que se preocupar, acima do FPS, com a proteção perante o UVA. E, às vezes, a gente não olha isso. Só que aí existe uma lei que eu tenho que ter pelo menos 1/3 do meu FPS tem que ter de UVA, de proteção UVA. E aí você consegue ver no filtro, geralmente filtro facial, tem lá proteção UVA, tem 5 estrelinhas. Esse é um ótimo filtro solar. Um outro parâmetro que estuda ali, que mostra, o valor da proteção perante o UVA é o PPD. Quando esse PPD for maior que 10, ele é uma proteção boa para UVA. Então, se a gente pensar na relação 1:3, que tem na legislação que tem que seguir, um FPS 30 vai ter no mínimo um PPD de 10. Tá. Então, 30 para cima já é um filtro que protege. 30 para baixo, a proteção UVA fica comprometida, eu passo e bronzeio. Não queimo, mas bronzeio. Só que junto com o bronzeado vem os outros prejuízos. O que mais? Então, é isso. Só que é muita coisa. Mas aí, nesse caso, por exemplo, então, a pessoa vai comprar um filtro solar para ir para a praia. O ideal é que ela compre um que seja FPS 30, porque ele vai ter a proteção FPS do UVB para não ficar vermelho, e o PPD, que é o do UVA, pelo menos 10. Pelo menos 10. Isso. Ela passou. Supondo que ela passou numa quantidade correta e no corpo área inteiro. Correta. Ela tem que repassar isso? Tem um período em que aquilo ali acaba? A água do mar sai? Se você observar o rótulo do próprio filtro solar, ele fala reaplicar após 2, após 3, após molhar. Então, tem sim, porque esse estudo, inclusive, o do UVA é feito da mesma forma. Eu pego o centímetro quadrado, coloco o meu protetor e vou para uma cabine que vai incidir radiação UVA. E aí eu vou observar a formação de bronzeado, em vez do vermelho. E vou ver também o tempo. E aí, nessa mesmo lugar que faz, aqui no Brasil tem alguns lugares que fazem esse estudo. Eu sei que em Campinas tem um que a gente visitou na pós. Tem uma banheira, na qual a pessoa entra, fica um tempo lá e sai e faz de novo. E aí eu consigo medir o tempo. Sim. É bem rústico, assim, pensando, né? O aparelho é caríssimo, que ele chama Ultraform, eu acho, não sei. Mas que faz a radiação certinha, né? Mas aí entra, fica lá, sai, e aí vê o tempo de proteção. Então, você tem que ver o rótulo do produto. Mas outra questão muito importante que a gente vê é quando a gente, às vezes, compra um filtro solar importado, sei lá, Banana Bolt. Eu pego o fator 30, eu passo, eu não queimo, vou pra praia e volto com a marquinha muito legal, tipo, é o melhor. Né? É isso que as pessoas querem e é isso que vende. Porque se eu vendo um protetor solar, posso falar marcas? Sandal, né? Sei lá, cenoura e bronze. A pessoa passa, vai pra praia e não volta com nenhuma marquinha, ela vai achar ruim. Sim. É isso que eu ia perguntar. Então, o que a indústria faz? E aí fica a minha dica de se eu tiver um filho, o que eu vou fazer nele, né? Porque eu não quero que ele tenha UVA na praia, que é uma exposição muito grande. A indústria faz um filtro solar com protetores lá, químicos e físicos perante UVB e UVA. Só que eu coloco protetores UVA instáveis, que vão proteger por pouco tempo. Vai passar no meu teste, só que depois de 1, 2 horas, ele vai cair ali a proteção UVA. A UVB continua, então eu não vou queimar. A UVA caiu, então eu vou bronzear. Eu coloco no meu rótulo que tem que reaplicar em 2 horas. Eu estou protegido. Sim. Você vai reaplicar? Não, ninguém vai. Só depois que entrar na água, começar a arder. Aí começou a arder, eu vou reaplicar. Então aí você bronzeia. E aí que tá o perigo. Então você quer fazer isso no corpo? Legal. Você quer correr o risco, né, a chance de ter um câncer ou não? Legal. Mas aí cuidado com o rosto, porque vai dar mancha, vai dar ruga, e aí depois você vai ter que gastar muito com procedimentos estéticos. Mas a grande questão é, a pessoa ela vai para a praia, teoricamente, para ficar bronzeada. Então não existe a possibilidade de ela passar um protetor solar que realmente vai proteger ela e ela ficar bronzeada. Se ela ficou bronzeada é porque ele já perdeu a eficácia. É porque não existe um bronzeado saudável. Por quê? O bronzeado é um distúrbio na minha melanina. E a melanina é uma célula. Se eu cheguei lá, eu estou na derme. E na derme está todas as outras células, todas as outras responsáveis pela qualidade da minha pele. E aí pode ter também a questão do câncer, que é dali que vai acontecer. Porque na derme já tem um pouco de vascularização, então já chega sangue. Então, assim, esse é o problema, né? Mas não existe uma forma de bronzear saudável. Mas nessa palestra que eu dou, eu dou até uma dica, não para praia, né? Mas para piscina. Você quer bronzear sem gastar muito? Faz o quê? Entra na piscina, numa boia que você deita e fica com o corpo embaixo da água. Porque a água filtra o UVB. Então, não entra o UVB, só entra o UVA. Você vai bronzear, mas não vai queimar e não vai precisar de filtro solar. Mas não é saudável, não faça isso. Então, pois não faça. Saudável não existe. A única forma de bronzeamento saudável que existe é aqueles sprays.
Ah, mas Bronzeadores, que é uma saudável? maquiagem. Porque é uma maquiagem, né? Ah, Não a tá. cabine. A cabine é proibida desde 2009 no Brasil. Descobri esses dias que existe ainda, eu fiquei em choque, porque eu nem sabia. Existem várias. Mas aquela cabine que o pessoal entra que é azul, aquilo lá só incide o UVA. É como se fosse o teste, Aham, só que na no seu pessoa corpo inteira. inteiro. E só tem UVA. Imagina o tanto de loucura que causa na sua derme. E o risco de câncer Sim. de pele é multiplicado, sei lá, por 100. Esse outro de spray é uma maquiagem, então. É uma maquiagem. É que aí algumas duram mais, né? Sim. Existem hoje cremes bronzeadores, inclusive manipulados. Tipo, vou pro carnaval, vou pôr uma saia, passa na perna, vai dar um brilho ali. É legal. Só que assim, tudo é um balanço, né? Também não... Sim, É um equilíbrio, né? Mas É, não tem é. que exagerar. Pra quem assistiu o vídeo, que tem a série Friends. Tem uma cena de Friends que o Gente, Ross... eu adoro. passa- Então, esse é saudável. Então, só que ele vai muitas vezes sempre do mesmo lado. Então ele fica muito, Porque ele muito. conta em Mississippi, né? Exatamente. Pois é, esse é o erro, não contem. Eu achava que todos esses, mesmo o spray, era prejudicial para a pele de alguma forma. O spray não, então é só uma maquiagem. Não, é uma maquiagem, assim. Não sei, aí eu não sei a composição, às vezes sinalar, né? Pode fazer alguma coisa, mas em relação não, porque não vai nem ter absorção, né? Então, ó, fica aí a dica. Vai comprar o filtro solar, pelo menos FPS 30, Isso. porque você vai proteger também contra o UVA, que é o O perigo. vilão, assim, do sol, né? É. E aí tem esses outros todos aqui que também fazem mal. Essas luzes aqui todas. Aí é outra coisa que protege. Aí a gente vai falar Então, também. já vamos falar disso também, porque eu não me protegi para absolutamente nada contra essas luzes que a gente tem aqui. Mas então, se você pensa em ficar bronzeado, saiba que você não está sendo saudável. Em excesso não. Tem que ter um equilíbrio, por quê? Porque a produção de vitamina D, ela é referente ao UVA. Então, a gente tem que ter um UVA ali para a produção de vitamina D. Mas aí você cuida dos lugares críticos, né? Rosto, mão, que é uma área que está muito exposta, envelhece muito. Então, assim, eu tinha vitamina D muito baixa. E aí eu tomava suplementação, mas não mantinha. E aí, depois da pandemia, eu comecei a correr. E aí eu corro de short, né? E eu não passo protetor na perna, eu passo no braço, no rosto e ponho chapéu, boné. E aí eu comecei a correr. E aí minha vitamina D aumentou. Porque a minha perna começou a ter o sol ali da Sim. manhã, de maneira controlada, e aí... Essa questão também do horário da exposição solar realmente influencia? Sim, porque tem uma maior incidência de UVA e de UVB em alguns picos. Só que devido à bagunça climática aí, se você olhar no celular, ele fala, sempre vai estar com alto índice de UVA e UVB. Então, tem Então, que, o sei lá, negócio é 6 só da se manhã. proteger E tem um equilíbrio, né? Sim. É ficar 6 horas embaixo do sol. É uma alternativa bem legal para quem tem criança, né? E até a gente, às vezes, que é muito branco e queima muito fácil. São aquelas roupas com proteção agora que existe, aquelas camisetinhas, né? Que elas protegem de UVA, UVB, de todas as luzes. É a melhor forma de proteção. Sim. Para quando for para praia, né? O parque aquático, que não tem como você estar controlando ali, né? É a melhor opção. E é uma coisa também curiosa, porque, por exemplo, as pessoas lembram muito do protetor relacionado a isso, com praia, piscina e tudo mais. Mas é uma coisa que deveria passar todo dia se a pessoa estiver saindo na rua ou não. Mas agora, nos últimos anos, começaram a vir polêmicas a respeito. Não sei se a gente vai falar disso também, mas vieram polêmicas do quão saudável é o uso do filtro solar de forma diária. Eu sou uma das maiores defensoras de filtro solar e eu sempre falo para minhas clientes, que são clientes que vêm com fotoenvelhecimento, com mancha, né? Que tem que usar filtro solar, inclusive dentro de casa, inclusive no inverno, porque a gente está exposto às radiações UVA e UVB ao longo do ano inteiro. Só que dentro de casa, a gente está exposto... Aqui, por exemplo, a gente está num ambiente fechado, não tem sol. A gente tem outros tipos de radiação visível que está atingindo a gente. E essa radiação também tem uma frequência de onda que penetra na nossa derme e causam algumas baguncinhas ali que podem dar mancha, que podem... Câncer é mais difícil, mas pode dar também, envelhecer e tudo, flacidez. Só que aí, isso daí acontece por conta de geração de radical livre. Não é um mecanismo direto. Então, se a gente usa um bom antioxidante na nossa pele, a gente consegue proteger. Então, por exemplo, se você hoje estiver sem filtro solar, mas estiver usando uma vitamina C, você está com uma proteção legal, porque ele é um ótimo antioxidante que vai pegar ali o radical livre gerado pelas essas luzes que a gente está exposto, sem deixar ele chegar lá e fazer mal. Então, uma opção, quando dentro de casa, até para gestante, eu sempre falo, porque o filtro solar está sendo bem debatido nessa parte, usar um bom composto ali com antioxidante dentro de casa e quando for sair no sol, independente do horário, passar sem o filtro solar. E aí é bom destacar que para o rosto tem que ser específico do que para o corpo, por conta de composição da fórmula. Oleosidade, aí vai dar espinha e tudo mais.
E o filtro, voltando só no filtro solar também, o filtro solar também tem uma diferença do filtro para o corpo e para o rosto. Sim. Se eu passar o do corpo no rosto... O que acontece? O do corpo, como eu disse, a indústria ela usa esses protetores UVA instáveis para bronzear. Aham. Só que no rosto a pessoa não quer bronzear, porque ela não quer mancha. Sim. As mulheres sabem que no rosto mancha. Então, os filtros solares de rosto, eles usam tanto protetores UVA quanto UVB de boa estabilidade. Ah, tá. E aí a gente tem hoje filtros solares que duram 12 horas de proteção. Caramba, bastante. E aí eu sei quais são, né? Aí quando eu vou pra praia, que eu sei que eu... E tipo, aqui é onde mais queima, né? Mas eu passo ou do rosto Aí, aqui. Ou Então, onde eu não no quero caso- queimar. Então é uma opção, mas aí é caro, né? o do rosto pode passar no corpo, vai Pode. proteger totalmente. Sim. O do corpo no rosto não vai proteger. Se você Ah. reaplicar na frequência indicada, sim. Só que geralmente os de corpo, por conta de custo, porque são volumes maiores, eles fazem com insumos mais oleosos, né? Que vão ter um potencial ali comedogênico, que a gente chama. Que é chance de dar cravo, espinha, né? Então, aí usar no rosto, tem gente que passa, no outro dia já está com o rosto estourado de espinha. Então, tem também essa desvantagem. Mas em relação à proteção, se você reaplicar conforme o rótulo, vai ter a proteção, sim. E por que, por exemplo, a gente tem lá os filtros solares dessas marcas comuns, que tem uma faixa de preço igual, e aí quando você vai para uns, na farmácia, hoje tem até uma parte isolada, assim, R$ 200. De corpo mesmo? Ou De corpo e de rosto. É por- Que às vezes é menorzinho até e é uma fortuna. O que ele tem de tão diferente? esses filtros de boa estabilidade. Que aí já tem pessoas que buscam ou um veículo não oleoso, que você vai ter um toque. Porque a grande dificuldade das mulheres, né, das minhas clientes, de usar filtro solar, muita gente não usa porque fica grudento. Deixa meu rosto oleoso. Na hora do almoço está pingando óleo. Então aí a indústria vem tentando fazer formas de filtros solares que vão ter ali um sensorial agradável. Só que Entendi. isso eleva o custo. Hoje a gente tem filtro solar, que é um negocinho assim, R$ 200, que é o que você falou. É. Mas você passa ele, não é surreal, assim, o sensorial. Mas a proteção, você tem outros aí na faixa de 50, 49, que a proteção é igual. Só que se sua pele for muito oleosa, às vezes ela não vai comportar o uso dele. Muito bom de saber disso, hein? Depois, no final, eu vou fazer até uma pergunta sobre as marcas boas, né? E aí você comentou também do inverno. Tudo bem, no verão a gente tem a noção do filtro solar e de tudo mais. No inverno, eu continuo usando o filtro solar. Então, tipo, o dia tá nublado, eu uso o filtro solar, não uso. Se você vai sair, fazer uma caminhada longa, independente de estar nublado ou não, a radiação ela passa pelas nuvens, né? A UVA e a UVB. Então, ela vai atingir a sua pele. Então, ela vai, sim, atuar ali, tanto a UVA quanto a UVB. Então, tem que passar, sim, na hora de sair. O filtro solar, ou então usar um boné, alguma outra proteção física, às vezes até mais prático, né? Mas no inverno, o mais importante de cuidados com pele, acima do filtro solar, que aí agora começa já, é a hidratação. A nossa pele fica muito seca, e aí com isso também pode causar envelhecimento, aparecer alergias, né? Dermatites. E tudo isso é por conta de hábitos que a gente faz errado, que pode ser facilmente corrigido no inverno. Por exemplo, banho. É muito bom tomar banho quente, né? No inverno. E aí a gente pensa numa louça suja na sua pia. A louça está cheia de gordura. O que eu faço para tirar a gordura mais fácil? Eu jogo água quente. Quando eu jogo água quente, a gordura sai tudo. A nossa pele, ela é protegida por uma camada de gordura ali, um equilíbrio ali da nossa barreira aqui, que é uma proteção. Tanto de agentes estarem entrando, né, bactérias, poluição, tudo que causa a geração de radicais livres que vão causar envelhecimento. Então, essa barreira é importante. Se eu tomo banho quente e ainda lavo o meu rosto com um sabonete que não é específico na água quente, eu removo toda essa proteção. E aí a minha pele fica muito propensa a aparecimento de alergias, ela fica ressecada porque eu tirei toda a proteção dela, dermatites, descascar, e aí é um monte de problema. Então, assim, evitar lavar o banho quente, né, de maneira geral e prolongado, tanto no corpo quanto no rosto, mas principalmente no rosto, para quem, né, quer cuidar, e lavar com água fria e com sabonete específico, porque o sabonete que a gente usa para banho é muito complicado, assim, nem para banho deveria ser usado, dependendo de qual for, porque ele tira toda essa proteção, tipo aqueles que removem bactéria. Ele remove bactéria, mas remove a proteção, aí você fica com alergia. Então, tem que usar um sabonete específico também para o rosto, com um pH mais equilibrado, ou um sabonete de glicerina tradicional. Tá, então agora também, a pessoa indo comprar um sabonete, ela deve olhar o que, assim, para saber se aquele sabonete é bom para passar no rosto, por exemplo?
Para o rosto é bom comprar um sabonete para rosto. Existem, né, várias opções. Não tenho condição. Sabonete para o rosto custa a partir de R$ 25 e é um investimento. Existe o sabonete de glicerina, na faixa de R$ 4 a R$ 6 no mercado, que você pode usar. Eu até, inclusive, intercalo o uso desse. O corpo eu uso esse. E no rosto, por conta de custo mesmo. Ele é uma boa opção. Tá. Porque ele limpa, mas sem agredir. Agora, até aqueles que tem no mercado que fala que hidrata, né? Que é um branquinho lá, que hidrata. Ele também tem uma composição ali que pode sensibilizar algumas peles também. E para rosto também não é legal. Olha só, então, a gente acredita na propaganda, hein? Mas não é que é ruim, é que, né, tem casos e casos. Quem sofre com alergia, né? Tem muita gente que tem alergia. E às vezes não consegue cuidar, a mão descascando, ou o pé, ou coceira, né? Então, tudo isso tem um fundo. E geralmente no inverno é banho quente associado a sabonete. Olha aí. Falando ainda da pele, que você comentou dessa gordura, eu pensei numa outra coisa, não sei se você vai conseguir me responder isso, mas, por exemplo, no caso de ter sol, a gente tem aquela glândula ali produzindo gordura que entope. E aí eles sempre falam que o ideal é você fazer, por exemplo, uma compressa quente, sempre colocar coisa quente, tomar o banho quente, para você justamente estourar essa gordura que está ali e soltar. Isso aí. Foi mal? Tá tudo certo ter aí com o microfone? Do olho, né, que você isso, aqui na pálpebra, né? Nesse caso, por exemplo, na pálpebra também, que é pele, né? Tem alguma coisa que a gente consegue também passar ou fazer ali para você limpar, evitar que fique essa gordura, que acumule ali alguma coisa? Eu acho que deva existir colírios, né? Alguma coisa, melhorar ali a questão da colírios, né? Lubrificantes, alguma coisa. Muitos médicos, quando faz cirurgia, eles falam para usar o próprio sabonete neutro, né? Tipo Johnson's Baby, para lavar. Sim, eu acredito que seja mais nessa linha também. Ou o estímulo físico mesmo da temperatura. Não tem um cosmético... não, para olho é muito complicado, porque hoje cosmético no Brasil, ele tem 2 tipos, cosmético grau 1 e grau 2, pela Anvisa. E aí, quando é grau 1, eu nem preciso enviar estudos de muita alergia ou de eficácia e segurança. Shampoo, sabonete, hidratante. Produtos que têm função. O sabonete, a função dele é limpar. Então, é um registro muito mais fácil. Hidratante, a função é hidratar. Então, é um registro que eu nem preciso mandar muitos estudos, eu faço tudo online. A pomada capilar lá, que deu tudo aquele BO lá, é por causa disso também, porque ela tinha o registro grau 1, ela não estudava irritação nos olhos, porque a função dela é grudar cabelo. Só que aí no carnaval, choveu, suou, tal, e aí começou a dar aquilo. Então, aí tem essa questão. Já os grau 2 são produtos que é para usar no olho, para usar em bebê, filtros solares ou produtos com alegação anti-idade. Aí esse eu tenho que mandar os dados. Anti-idade tem que mandar os estudos que mostram que ele é anti-rugas. Infantil tem que mandar um monte de estudo. Filtro solar eu tenho que mandar esses que a gente conversou. E para olho também de irritabilidade. E aí hoje, como que eu faço teste de irritabilidade? Eu uso os animais, que é uma coisa que não é bem vista. E tenho células sintéticas que fazem, mas eu tenho que mandar um estudo que envolve ali muitas coisas críticas e é uma coisa que não vai dar lucro para a indústria se pensar, né? Então, eu acho que não exista nada para olho. Nem existe cosmético para olho. Cosmético é mais para coisa que vende. Ruga, celulite. Né? Tem que pensar também no lucro, né? Tipo, gestante. É um mercado que precisa de cosméticos, só que não existem muitos cosméticos específicos por conta dos estudos e dos riscos que está envolvido. Sim. Então, não tem. Então, aí não acaba desenvolvendo, né? De ver médicos, oftalmologistas, por exemplo, falando que essa questão de ter sol ou até só o entupimento mesmo é uma questão totalmente estética, não é nem tanto oftalmológica mesmo, né? Mas fisiológica também não, tipo? Sim, mas assim, até mesmo para você tratar, você até pode passar eles falam, pode tomar um remédio, mas o que vai mudar é a temperatura. Você coloca uma coisa quente ali para estourar aquilo e ponto final. Então é uma questão muito estética, assim, se aquilo ali não estiver te incomodando esteticamente, você meio que segue a sua vida, né? Então eu achei que de repente pudesse ter um cosmético. Acho que não sei se tem alguém desenvolvendo, porque não sei se vai ter público. Pode ser, né? Não é sempre todo mundo também tem isso. A questão da alimentação. Porque você falou, por exemplo, que eu posso passar um produto com antioxidante. Mas a gente também pode ingerir esse antioxidante. A questão da alimentação, ela interfere muito na questão da saúde da pele, desse envelhecimento precoce da pele. Completamente, né? O nosso corpo ele é regido por um equilíbrio, né? Então, o meu estilo de vida, o ambiente que eu vivo, a minha exposição ao estresse, os produtos que eu aplico e a minha alimentação, tudo é importante. Acho que é até mais importante do que o cosmético que eu aplico é o meu estilo de vida. Não adianta eu usar o melhor cosmético que existe hoje no mundo, um creme da Dior de R$500, se eu fumo.
Sim. Porque você vai degradar tudo de dentro para fora. Ou se eu bebo muito. Então, você tem que ter um equilíbrio ali para que tudo trabalhe junto, né? Mas o cosmético é a pontinha do iceberg. O resto é o seu estilo de vida. Exposição, estresse. Estresse é o grande fator aí que gera a produção de radicais livres, que não vai fazer somente mal para nossa pele. Esse dos males é o menos pior, mas vai desencadear um monte de doença no nosso corpo, né? Desde câncer até infarto, diabetes, tudo mais. Então, controle de estresse. Então, a gente tem hoje muitas medicinas integrativas vindo para controlar isso, né? Prática de exercício físico, que ajuda ali a aliviar. A alimentação é de fundamental importância, porque tudo que eu ingiro ali vai estar envolvido diretamente no funcionamento de todos os meus órgãos e de todas as minhas células. Então, uma alimentação rica em antioxidantes, sim, vai trazer benefícios para a pele, com certeza, né? Então, bastante alimentos de vitamina C, né? Frutas vermelhas, é muito importante. A aveia também, ela é muito boa para a pele, né? Tanto tomando quanto passando. Quando está com muita alergia, se colocar aveia e fazer um banho, assim, melhora significativamente. Olha aí. Isso é importante. Então, assim, é de fundamental importância. E a gente, infelizmente, não consegue ter na correria do dia a dia, a gente não consegue ter uma alimentação 100% saudável. Então, evitar ao máximo o consumo de alimentos industrializados, né? Bem aquilo, descascar mais do que desembalar mais, né? Alimentos frescos, evitar a exposição a muitos alimentos com agrotóxicos, porque sabe-se hoje já que faz mal, né? Então, tentar ter ali um equilíbrio. E, se necessário, né, fazer uma reposição também com vitaminas aí na forma de suplementação também é bem-vinda. Sim. Né? Então, aí de acordo com a necessidade de cada um, né? Cada ser humano é único. A gente gravou um episódio com a psicóloga e, em off, a gente estava conversando sobre isso. E ela estava comentando que muita coisa do estresse, da pessoa não estar bem mentalmente, então toda essa questão de ansiedade, que geralmente, quando vai se manifestar, a gente se vê na pele. Sim. Então, a manifestação ela vem toda na pele. Às vezes, uma alergia, uma mancha, alguma alteração de pele, né? Então, o estresse, ele influencia muito, né? Diretamente. Eu vim até no Uber, eu vim conversando com o senhor sobre isso, que ele falou que estava com uma alergia, e a gente já foi discutindo ali a causa. E ontem eu atendi uma criança também na farmácia disso. A mão dele, a da criança, né? Tá toda cheia de bolha, assim. E ele passou por um estresse muito grande. Eles moravam em Portugal, e ele não estava se sentindo bem, né? E aí eles voltaram para o Brasil agora, então o estresse já cortou. Mas o estresse é o principal. Porque as doenças alérgicas, né, de potenciais alérgicos, psoríase, dermatite, caspa, todas as doenças alérgicas e até mesmo erupções, né, manchas, o estresse ele é o grande causador. Sim. Porque bagunça tudo, né? A liberação de cortisol, e aí, mais uma vez, a pele é a ponta também do iceberg. Para chegar na pele, né? O resto está todo ferrado. Sim. Então, tem que tratar a causa. Então, acaba sendo, parece que fica até meio repetitivo, porque a gente traz, que nem você, farmacêutica, a gente já trouxe nutricionista, educador físico. Não tem fugitivo. Todos sempre com a mesma coisa. Uma boa alimentação, atividade física, manter a cabeça saudável. E aí depois fica tudo muito mais fácil. Não tem segredo, mas é difícil, né? Exato. Porque a gente sabe a fórmula, né? Claro que existem exceções, né? Fatores genéticos. Antigamente falava muito da genética, né? Você tem isso por causa da genética. Então era tudo genética. Hoje descobriu que a genética é o mínimo. Sim. O ambiental é o importante. Então o ambiente que você tá, poluição, estresse, alimentação, estilo de vida, tudo isso tá. E com tudo. Eu até comentei com você que eu estou na parte da medicina integrativa, né? Muitas questões hormonais. A gente tem que falar do filtro também, porque ele é vilão. Das questões hormonais e tudo é um equilíbrio. Então, assim, não adianta a gente querer viver numa bolha também, né? Então agora não vou comer mais açúcar, só fruta, não vou comer mais carne, não sei o quê. E fazer lá viver numa bolha. Isso é impossível. Então você tem que ter um equilíbrio ali. Mas, assim, fumar, hoje em dia não tem mais. Não existe. Mas, assim, beber, tentar fazer um equilíbrio, isso. Açúcar, preciso no café. Sabe, todo o cafezinho, ou vou deixar para comer um doce ali 2, 3 vezes na semana. Então, fazer um equilíbrio ali que só com esses ajustes você consegue ver melhoras na sua qualidade de sono, né? No seu rendimento no trabalho, no exercício físico, no seu relacionamento, tudo. A pele é o mais tranquilo. Mas, assim, se chegou lá é porque o resto já está ferrado. Esses dias mesmo, ontem, a pessoa chegou para mim e estava com máscara, né? E eu perguntei se ela estava doente. E ela comentou que ela estava gripada de novo. Ela falou, não sei o que está acontecendo. Eu estou saindo de uma gripe entrando em outra. Já é a terceira vez que eu fico gripada, sei lá, a quarta vez no ano. Eu falei, mas você está bem? Você está se alimentando? Não, tô.
Passou um tempo, vem ela com um pacote de salgadinho daqueles bem isopor. Não vou nem falar a marca, mas bem isoporzão, assim, com uma latinha de coca. Tá aí, ó. Então, assim, às vezes são essas coisas mínimas que, se mudar, a sua imunidade já dá uma melhorada boa, né? E aí, depois do Covid, foi bom que abriu os olhos de muita gente, né? Porque o pessoal viu o quão importante é você ter um estilo de vida saudável, né? Para a sua imunidade estar em dia, sua saúde e todo o resto, né? Então, E essa questão da Covid, só fazendo um parênteses aqui para te perguntar, eu dou aula para o curso de medicina e um aluno comentou que a professora Dermato tinha sugerido um álcool em gel para as mãos, que já vinha junto no álcool em gel um protetor também para não deixar a mão tão ressecada e tudo mais. E a gente, nesse momento de pandemia, que a gente ainda está, né, nesse momento, sempre passando álcool. E a mão fica realmente muito afetada. Porque você está removendo aquela proteção da gordura. Sim. E aí o que faz, então? Então, na pandemia, a gente até desenvolveu esse produto na farmácia também, porque era uma procura muito comum, né? Colocar ali um hidratante no álcool em gel. Mas o que a gente faz é hidratar. Tem que hidratar. E assim mesmo, tipo assim, lavei a mão. Porque melhor que o álcool é lavar, né? Sim. Água e sabão. Lavei a mão, ela resseca também com lavagem em excesso. Então, sempre está hidratando. Então, deixar um creme hidratante na bolsa, um creme que você goste, um creme bom ali, né? Pode ter ureia, pode ter óleo de amêndoas, enfim, um creme específico ali, hidratante. E sempre está hidratando. Porque aquele hidratante que passa em propaganda mesmo. É que aí, às vezes, você vai pegar um por causa do perfume, né? Ah, quero esse, que é porque é cheiroso. Sei lá, comprei da revista. E aí, esse que é muito cheiroso, ele acaba tendo ali um potencial alergênico também. Então, se a pessoa tem uma propensão... Mas aí, se você se dá bem com aquele, tranquilo. Tem que hidratar. Porque aí, você hidratando, você consegue proteger a sua mão. Existem insumos, né, hoje, na manipulação e na indústria, que a função deles realmente é essa, de você repor a água perdida, repor ali. Aí, a gente consegue fazer uma coisa bem mais específica. Mas é hidratar, de maneira geral. Então, considerando o álcool, a pessoa está na rua... Ao mesmo tempo que tem o negocinho de álcool em gel, tem que ter um de hidratante. Isso. E isso não perde o que ela passou do álcool anteriormente. Não, se você não relar em nada, né? Sim. Mas ela passou o álcool, secou, ela pode passar porque o álcool já matou ali o que tinha, né? Aí você vai vir com outra coisa só para proteger. Tranquilo, para passar o hidratante. Uma coisa que eu queria muito perguntar, e eu acho que talvez seja o assunto principal da nossa conversa hoje, que foi o que me chamou a atenção nos seus vídeos e nas suas publicações, porque eu tenho um contato direto com pessoas com esse problema e a pessoa já tentou meio que de tudo e sempre fica uma coisa meio tipo, passa isso aí. Nunca funciona. Nunca funciona. Que é a queda de cabelo. Legal. Queda de cabelo feminina. Perfeito. Que é de homem, mas a de homem não tem. A de homem a gente já tem muita coisa, muita gente falando. O do feminino eu vejo poucas coisas sobre, poucas pessoas falando. E o que acontece a pessoa tem a queda de cabelo, aí vai em tudo quanto é dermatologista, e aí sugere um shampoo, sugere um outro negócio, aí passa esse, aí tem um negócio que tem que passar um spray, aí tem que massagear, não sei o que. Passam-se ali 3 meses com aquilo. Não teve diferença alguma. Nada. Aí toma um comprimido. Diferença nenhuma. Aí tem procedimento estético que você consegue aplicar as coisas lá. Só que, por exemplo, paciente diabético não pode fazer porque é microinvasivo e tudo mais. Me explica, então, sobre tudo isso. Acho que você está acompanhando a minha rede social, mas amanhã, né, amanhã eu vou lançar um protocolo exclusivo para a queda de cabelo feminina. Porque é um problema que cada vez chega mais e eu não passava, mas depois do Covid eu passei. E aí meu cabelo começou a cair muito, igual as minhas pacientes, e eu falei, gente, o negócio é real e é desesperador mesmo. Vamos resolver isso aí. E o que acontece? Mais uma vez, vamos voltar para o equilíbrio do nosso corpo. A queda de cabelo masculina, como você falou, tem o fator genético. Se é fator genético, ainda não existe o que possa ser feito. Calvície não tem cura. Então, se seu pai é calvo, você vai ser calvo, uma hora ou outra você consegue atrasar isso aí. Mas não tem o que fazer. Posso passar minoxidil, posso tomar finasterida, posso fazer o que for. Uma hora vai ter, porque é um desequilíbrio ali da TSH, da testosterona e tal, que não tem o que ser feito. Então, para esses casos, o implante hoje é o que tem de opção. Se a queda masculina não é por conta de uma calvície, e aí pode ser pelas mesmas questões da queda de cabelo feminino, é legal. Existe calvície feminina, mas é extremamente raro. Então, a maioria das quedas de cabelo de mulher são de outros fundos, né? E aí, nesse daí, a gente tem o quê? Tem um fenômeno que acontece no nosso corpo que chama eflúvio telógeno.
que é um processo. Nosso cabelo, ele passa por um ciclo de vida, né? Então, ele nasce, cresce, fica grande por um tempo e depois ele cai. Esse ciclo dura, em média, 7 anos, né? Vamos colocar de 5 a 7 anos. Só que existem fenômenos que acontecem no nosso corpo que encurta esse período. E aí chama eflúvio telógeno, que eu encurto essa fase telógena do meu cabelo, que ele vai crescer e já vai cair antes da hora. E aí isso tem uma causa. Várias causas, né? Gestação. Após a mulher ter filho, ela tem uma bagunça ali do bem, né, hormonal, que o neném nasceu, 3 meses depois, ela vai ter eflúvio telógeno. Então, se você teve neném ou vai ter neném, se prepara, vai cair seu cabelo. Só que esse é um fenômeno que ele acontece se teve essa situação de estresse, de bagunça hormonal, ela cessando, que é a gestação. Então, cessou a gestação, 3 meses, meu cabelo vai cair muito, 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 muito. Pode diminuir o volume do seu cabelo, pode ou não ter pequenas falhas, mas passou um período, ele não passa de 6 meses. O cabelo vai voltar, vai parar de cair, pode ser que fique menos, pode ser que nasça novamente, mas é um processo que passa. Então, o eflúvio telógeno passa. Só que não é só a gestação que causa eflúvio telógeno. Estresse causa eflúvio telógeno. E quem não está estressado? Pois é. Então, aí, se você teve uma situação de estresse muito grande, perdeu algum parente, um TCC, uma defesa de tese, fui novo emprego, fui demitido, enfim, qualquer situação de estresse muito alta, depois de uns 3 meses eu vou passar por um eflúvio telógeno e vai cair. Só que aí o problema eu estou no eflúvio telógeno, estou estressado. E aí você não trata o estresse, já vai vir outro estresse, já vai vir outro estresse. Aí seu cabelo não vai parar de cair nunca. E aí com isso vai diminuindo sempre ali o seu volume de cabelo. Então tem que tratar a causa. Outras situações que causam eflúvio telógeno. Uma doença muito forte, como o Covid, uma virose muito forte, e aí vem também o eflúvio telógeno, porque causou uma bagunça ali no nosso corpo, né, que era inesperada, e como consequência vem essa queda de cabelo aí depois de um tempo. Então, todas essas questões causam essa queda de cabelo. Além disso, outras questões também podem causar. Mas eu acho que mais de 50% das mulheres que sofrem com queda de cabelo, que é quem eu vou conversar amanhã, é por conta dessa situação. Que ou passou por uma situação de estresse, uma doença, e está sofrendo a queda aí por conta do eflúvio telógeno. Mas existem outros fatores que têm que ser avaliados também. Por exemplo, tireoide. Então, se eu tenho distúrbios da tireoide, eu vou ter queda de cabelo. Ferritina, se a minha ferritina está baixa, eu vou ter queda de cabelo. Vitamina D, se está baixa, eu vou ter queda de cabelo. Então, por isso que é importante estar todos os profissionais atuando juntos. Você passar no seu médico, no seu endócrino, no seu ginecologista ou no seu médico de confiança, fazer uma bateria de exames profundo e não somente um hemograma para ver como estão essas vitaminas. Sim. Porque se a ferritina está baixa, eu não estou estressado, eu estou me alimentando bem, só que eu não levanto a minha ferritina, meu cabelo não vai parar de cair. Então, eu preciso suplementar. Ou ferro via oral, ou intravenoso. O mesmo vale para outras vitaminas, para tireoide. Se eu não equilibro a minha tireoide, não tomo medicamento, eu não vou conseguir parar essa queda de cabelo. Então, existem outros fenômenos que podem causar queda de cabelo, né? Então, tem que estar com os exames em dia. Meus exames estão em dia, está tudo certinho. Não tive Covid, estou estressada tal, e aí eu não consigo. Então, aí a gente pode tentar tratar o seu corpo como um todo, né? Então, vamos controlar o estresse como? Com uma terapia complementar, o uso de um floral, uma atividade física que te traga bem-estar, melhorar a qualidade do seu sono, porque tudo isso é importante na regeneração ali dos nossos hormônios, né? E tudo mais. Então, você tem que organizar a sua saúde como um todo, mais uma vez. Sim, alimentação, estilo de vida. E aí, nisso, a gente vai... Aí, os cosméticos vão ajudar. Eu tenho, nesse protocolo, vai vir um shampoo, que ele tem ativos naturais que vão estimular a circulação sanguínea, e com isso eu faço o cabelo crescer mais rápido. Eu tenho uma vitamina que eu tomo, que é um combo de várias vitaminas do complexo B, mais a biotina, que vão também estimular ali o crescimento de cabelo mais rápido. E eu tenho um tônico também com fatores de crescimento, que são ativos hoje, os ponta de linhas, assim, para estimular o crescimento de cabelo. Mas, além de usar os cosméticos, eu tenho que tratar a causa do problema. Sim. Se foi uma gestação, tranquilo, vai passar depois de um período. Mas se é o estresse e você não consegue controlar ele de alguma forma, você tem que achar alguma forma de controlar. Sim. Porque, mais uma vez, a queda de cabelo é uma das coisas que está acontecendo, mas dentro de você tem muitas outras. É uma resposta de alguma coisa que está acontecendo. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio da nossa saúde. Aí, com isso, o cabelo para de cair, a pele fica melhor, minhas manchas melhoram, celulite acaba. Então, E no caso da calvície feminina, é o mesmo princípio, mais ou menos, da calvície masculina, né? Então, numa determinada região que não tem aquele cabelo,
não tem como fazer Não. crescer. Ali já foi. E sempre é as entradas, né? Então, Sim. eu tenho uma cliente, né, que ela tem calvície feminina. É a única que eu conheço, assim, pessoalmente. E ela não tem condição de fazer o transplante, né? Aham. Então, o cabelo dela é grande, aí ela meio que joga, assim. É muito triste, né? Porque é uma situação... O cabelo, ainda mais para mulher, Sim. tem muita questão de vaidade, né? Então, é muito complicado. Mas existem, né, perucas, hoje tem a questão de lenços, mas hoje o transplante é a melhor opção. E, por sorte, está popularizando, né? Então, o Sim. preço está ficando mais acessível. É. Cada dia mais eu atendo pacientes homens que estão indo fazer transplante, então acho que está ficando uma coisa mais acessível, porque é o que tem para hoje. Não existe cura ainda, né? Eu consigo atrasar ali. Existem até ativos naturais que diminuem essa conversão da testosterona que causa calvície. Mas é só atrasar mesmo, não vai... Mas no caso, por exemplo, teria como, nessa paciente com calvície, eu retardar um pouco essa queda de cabelo dela? Então, diagnostiquei, ela está com calvície feminina. A partir de agora, use esses cosméticos que pelo menos o que sobrou continua. Consegue. Consegue sim, mas tem que ser muito precoce. E até a pessoa descobrir que é uma calvície, já está super avançado. Já perdeu pra caramba. Então é complicado. Mas assim, é muito raro mesmo. Tem também umas quedas de cabelo que fazem uns buracos, Sim. né? Essa é a alopecia aerata. Uhum. Ela também é causada por estresse. E Sim. o cabelo nasce de novo ali. Se você conseguir controlar tudo certinho. Que nem barba, nasce. né? Às vezes eu vejo homens também que tem... Se é o redondo certinho, é a alopecia aerata, que é pontual por conta de estresse. E no caso da calvície, uma dúvida é por que vai perdendo o cabelo aqui, mas geralmente do lado... Eu acho que é por intacto. Questão da característica dos bulbos mesmo, assim. Tipo, aqui o bulbo ele é mais forte, né? E tudo mais. Geralmente, o homem que tem calvície, por conta desse equilíbrio, tem mais pelo nas costas. É um desequilíbrio das glândulas onde fica tal. Ainda não se é ele pudesse mudar completamente... isso... Ai, perdão. Bati aqui. Ele não é completamente elucidado ainda. Estão tentando. Porque isso aí dá dinheiro. Quem descobrir vai ficar milionário. Isso com certeza. Mas ainda não tem. Aí é implante, né? Não é transplante. Sim. Eu falei transplante. Eu acho que eles chamam de transplante. É que esse é o mesmo, né? Porque você tira de você e coloca em outro lugar. Então, hoje é o que tem. E uma dúvida também, em relação ainda a cabelo. A pessoa ficar grisalha. Tem como com algum cosmético ela... Porque o que acontece? A pessoa vai pintar o cabelo. Homem. Fica ridículo. Porque tá na cara que ele pintou aquilo ali... Né? Tipo o Silvio Santos, por exemplo, lá, o famoso acaju. Pô, não fica bom, Silvio. Deixa o branco. Mas tem como deixar isso mais... Hoje existem ingredientes na manipulação também que são antioxidantes tão potentes. Tem um antioxidante que chama PQQ. Ele é 100 ou 1000 vezes mais potente que a vitamina C. E aí esse potencial antioxidante dele faz diminuir a questão de cabelo branco. Então, se você suplementar ele... mas aí tem que ser um uso contínuo e precoce também, você consegue diminuir o aparecimento de fios brancos. Tem outros também, tem vários ativos, assim, a gente deve ter uns 5, mais ou menos, que é específico para isso. A gente consegue fazer uma associação deles para a questão de grisalho. Só que são fórmulas muito caras e dificilmente a pessoa consegue levar. Eu tenho uma paciente que agora está morando em Alagoas, que ela era daqui, vai para lá e ela faz para isso, para esse fim específico. Mas é difícil, porque você tem tanta coisa que a gente tem que cuidar, né? Uma alimentação equilibrada, Sim. pagar uma academia, né? E aí acaba sendo um gasto, às vezes, que não vai caber ali no orçamento, que é um investimento um pouco alto. Pouco alto quanto? Mensal aí na faixa de uma boa fórmula para grisalho em cápsula, mensal na faixa de uns 300, 350 reais. E aí todo mês Todo tem que... mês. E aí, nesse caso, ela vai impedir o surgimento, ou retardar o surgimento não do vai... branco. O que já está branco... Não tem nada que possa ser feito. Para eles ainda não, também. Que também é uma área que se surge alguma coisa... Nesses com certeza estão em cima, né? Melasma, ruga, celulite, calvície, tudo que é mais estético, né? Tanto que hoje o mercado estético cresce demais e até desenfreado dá até medo, né? Mas por conta que é o que dá, né? O pessoal tá querendo correr atrás aí do prejuízo de não ter usado filtro solar. Às vezes, na maioria das vezes, se alimentado direito e tudo mais. Sim. Mas isso, inclusive, quando eu vou dar palestra, por exemplo, para curso de biomedicina, quando eu entrei na biomedicina, 90% queria fazer biomedicina ou para ser cientista ou para ser perito criminal. Era o que comandava. Hoje 120%, né? É estética.
não tem ninguém fora da estética, assim. Todo mundo vai para estética. E realmente me preocupa um pouco, porque eles vão focados, assim, totalmente em dinheiro. Eu quero ir para estética porque é o que vai me dar dinheiro. E às vezes eu fico com medo de acabar falhando um pouco. Tá saturando. E tem que tomar cuidado os profissionais aí, terceiros, assim, da estética, né? Que é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, dentista, que estão chegando com tudo, que tem as leis das classes, né, de profissão que estão autorizando aí vários procedimentos, que o CRM, ele é ligeiro. Ele é quem manda, né? Então, ele está de olho. Ele está esperando um deslize ali para tirar o benefício de todo mundo. Sim. Então, assim, tem que estudar muito, tem que fazer especialização, porque são procedimentos invasivos, pode levar a óbito, né? Então, é muito sério, né? É muito sério, então tem que ser levado com seriedade. E nessas gana aí que eles estão vindo, eu vejo, né? E até mesmo esteticistas e tudo mais, chegam para mim, eu quero fazer ácido retinóico para peeling. Só que é um peeling controlado, tem que ter uma prescrição, né, válida e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado por conta disso. E também a gente, né, quando for procurar um profissional para fazer um procedimento estético, sempre verificar se ele tem ali um curso de pós-graduação, porque só a graduação não dá ele adianta, o título. Tem que ter uma pós-graduação, se é uma pós-graduação boa, se ele fez ali quantos pacientes ele atendeu, pede para ver o portfólio, né, porque senão você vai sair de lá torto ou né, com outro problema mais grave. Sim. Mas e muitos se frustram, né? Porque é o mercado que está saturando já também. Exato. Tem todo lugar agora, tem uma clínica nova de estética. E, por exemplo, no caso, você usa bastante as redes sociais. Uhum. Você vê, a gente aqui fala muito sobre comunicação científica. Você vê alguma dificuldade nas redes sociais você conseguir comunicar o que precisa ser comunicado? Então, a pessoa tem que entender ali o que está sendo feito, sem perder o conteúdo, mas numa linguagem mais acessível. Hoje a rede principal que eu uso é o Instagram, né? E eu vejo que vem muita gente assim com muito pouco conhecimento básico, às vezes. Pra gente parece básico, né? E aí a gente tem que falar realmente no linguajar mais simples para tentar atingir todos. Mas sempre chegam dúvidas que a gente fala, nossa, como que a pessoa tem essa dúvida, né? Mas assim, é a realidade do nosso país, né? É um país muito grande, nem todo mundo tem acesso à informação e é a nossa função, como profissional da saúde, levar essa informação para todos. Então, a rede social tem me ajudado muito nisso. Eu levo essa informação para as minhas seguidoras, para os meus seguidores. E hoje eu criei um grupo lá, que tem agora aquele Close Friends, né? Que tem só as meninas que se interessam em entrar, e aí são as minhas seguidoras fiéis, vamos dizer. E lá eu levo mais conteúdo. Porque aí lá eu trago realmente a real. É o que eu tô falando com você agora, de filtro solar. Quando a gente for falar, não sei se a gente vai falar que faz mal, mas o porquê faz mal. Porque se eu levo isso para o público aberto, a pessoa interpreta de uma maneira errada, e aí vai parar de usar, e aí dá ruim. Exatamente. Então, a rede social, né, as comunicações têm essa dificuldade da gente levar informação científica, mas de forma que ele interprete e entenda que é um equilíbrio. Igual falar aqui agora, não pode beber, não pode fumar, não sei o quê. Mas não é uma bolha, você tem que ter um balanço ali, né, para você viver. Então, a dificuldade para mim hoje é essa. Por isso que eu criei esse grupo, que quem quer vir, vem. Eu sempre estou colocando, quer fazer parte? Aí vem. E ali eu trago mais o conteúdo de forma gratuita. Então, quem quiser depois me manda, que eu coloco lá, para a gente ter esse bate-papo mais aberto, assim. Sim. É que nem eu já comentei aqui, até num outro episódio, dessa coisa também de rede social, de, às vezes, algum profissional indicar tomar coca. Pode tomar coca zero, se você... E é complicado porque muitas vezes é um corte. Né? Então, no corte, aparece só a pessoa falando assim, não, coca zero, se você quiser comer um doce, tá, você toma coca zero. E a coca, ela tem uma composição ali que é terrível pro organismo, mesmo pensando que, não, mas eu só quero um docinho. Mas é ruim. Sim, às vezes é melhor o doce, né? É melhor, às vezes, até dependendo do doce, melhor o doce. E porque fica naquela ideia, não, mas é só quando a pessoa está com vontade de comer doce que ela vai tomar coca. Sim, mas a pessoa vai ter com vontade de comer doce provavelmente todo dia. Então, por 20 anos, todo dia ela tomar uma coca, isso vai dar um resultado ruim, né? Mas, às vezes, é isso. É um corte do vídeo que a pessoa pega aquilo e fala, então eu vou tomar coca. Já que ela coca só ouve o que ela interessa, é só né? isso. Tipo assim, eu vou ouvir o que me interessa. Não é para usar filtro solar, então agora não vou usar mesmo. Exato. Mas tem um balanço. Então, e a vontade cuidado, de comer doce, que você fala, é outro assunto, né? É muito assunto. Sim. Mas a vontade de comer doce vem de um desequilíbrio do nosso organismo também. Então, da questão do sono, da questão da ingestão de vitaminas. Sim, água. Tudo isso está relacionado. Então, se você tem vontade de comer doce, é porque alguma coisa no seu corpo está em desequilíbrio. E aí tem que equilibrar e começa do básico, bebendo água, exercício físico, se alimentando melhor e vai aos poucos. Exatamente. Até a minha nutricionista, que vai vir aqui também,
Ela até falou, tá com vontade de comer doce? Toma água. Não passou? Faz uma atividade. Não passou? Come um doce. Que até lá você vai cansar também, né? Chega, até lá já passou a vontade. Às vezes essa vontade, na verdade, se eu não me engano, é uma via muito similar, né? Da sede, a falta de água com a do doce. Então, você não sabe interpretar direito, você fala, é doce. Às vezes não, às vezes é falta de água mesmo. E o marketing, né, até mesmo da farmácia de manipulação, traz muito. Então, sempre lançam insumos que tiram a vontade de comer doce. E tiram mesmo. E aí o pessoal sempre está querendo comprar. Só que eu vendo se a pessoa quer, mas não é uma coisa que eu fico oferecendo. Por quê? Porque você tem que descobrir a causa, né? Não adianta você ficar tomando um negócio... É igual tampar o sol com a peneira, né? Exatamente. Não adianta, mas você falou aí que, por exemplo, tem a questão alimentar, sono... Aí você toma só um negocinho ali para tirar a vontade de doce, mas você continua dormindo mal, se alimentando mal. O grande problema hoje da sociedade, na minha opinião, assim, é que eu tô com insônia e tomo remédio para dormir. Tô com depressão, eu tomo remédio para ficar alegre. E aí remédio, medicamento tarjado mesmo, né? Medicamentos fortes, não vitaminas, né? Que vão equilibrar. Então, a medicina ocidental, que é a nossa, ela trata a doença somente. Ela não trata ali o ser humano como um todo, né? E já as outras medicinas orientais, a tradicional chinesa, a ayurvédica, ela vem tratando o ser humano como um todo. O conjunto. E isso traz muito mais benefício. E isso está crescendo muito hoje em dia, né? Sim. Então, que bom. Ainda bem. Está mudando. E a rede social, nessa questão, ajuda a espalhar essa informação também, que a gente não tem acesso, né? E nem os médicos hoje têm acesso, que a gente vai em tantos médicos aí, parece da Idade da Caverna, né? Que passa coisa que a gente dá até, meu Deus, eu até falo, nem passa nesse. Porque não se atualiza. E o mundo está em constante evolução, então a gente tem que estudar junto, né? Sim. Você sabe que eu fui numa médica também, e aí eu também fiquei preocupado com isso, porque ela comentou que eu estava me alimentando e eu fui falando algumas coisas que eu comia. Ela falou, não, mas não pode comer isso, porque, sei lá, isso aí faz mal para o estômago. Eu falei, não, mas eu me alimento porque são antioxidantes, e é importante esses antioxidantes, alguns têm efeitos anti-inflamatórios. Ela falou, imagina, isso é bobagem. Essa história de alimento que faz isso, que faz aquilo, esquece isso. Tipo cúrcuma, assim? O exemplo foi exatamente da cúrcuma. Não, imagina, corta isso, que isso aí é bobagem. Só que uma das minhas áreas de pesquisa é justamente o efeito dos alimentos. Então eu sei que tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório que é importante. Então, assim, aí você fica já meio preocupado com a informação, então, mas também não vou debater com o médico ali na hora. Você procura outro. Continuei comendo a cúrcuma, desculpa aí, doutora. Não estou dizendo que ela não está certa. Eu sei que, de repente, a cúrcuma tem um efeito no estômago. Em algumas pessoas, né? Tem sempre que ver o indivíduo como... Isso é uma vantagem, assim. Eu amo a manipulação por causa disso, né? Tem muita gente que não gosta, porque existem profissionais picaretas em todas as áreas, né? Mas eu gosto porque a farmácia de manipulação, ela vê cada um como único. Então, a dose do seu medicamento é uma, do seu é outra, do seu é outra. Não é aquela caixa o seu corpo é um, né? Para você, a cúrcuma faz bem. Para outra pessoa que tem uma gastrite, né? Uma úlcera, pode ser que não faça. Pode ser ruim, Mas generalizar que é o complicado. Exatamente. Né? E tem muitos profissionais que fazem isso. Então, eu tento não passar neles. É bom saber filtrar, né? A gente saber filtrar as informações. Sim. Queria tirar uma dúvida, antes da gente chegar no filtro solar, para deixar como tema polêmico, que você estava falando de suplementação. Você, como da área formada farmacêutica. Esses suplementos de vitaminas, não vamos falar marca, mas todo mundo sabe qual é. Diase. Realmente funciona ou é só dinheiro jogado fora? Como eu disse, cada organismo é único. Lá a gente tem uma dose padrão diária recomendada para um ser humano saudável. O que é a saúde hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde? É o equilíbrio físico, mental e emocional do seu corpo. Quem tem isso hoje? Ninguém. Então, ninguém tem a saúde ali ideal para aquela tabela que nem sei há quanto tempo foi feita. E é um medicamento padrão, uma fórmula padrão ali. Então, às vezes, para você não precisa tomar vitamina B12. E lá tem um pouquinho. Mas você precisa tomar mais vitamina D. E lá tem muito menos do que você precisa. Então, assim, 99% dos casos, todas as fórmulas industrializadas não vão ser boas, porque ela não é feita específica para a sua necessidade. E o seu corpo precisa de uma necessidade exclusiva. Por isso que os médicos hoje, ortomoleculares, os médicos da medicina integrativa, todos esses que estão se alinhando aí no futuro, estão usando medicamentos manipulados, porque a gente faz específico para a necessidade. Eu vou colher seu exame, eu vou ver como que está a sua ferritina. Está baixa, então eu vou passar ferro para você. Junto com ele, eu vou passar outra coisa. Eu vou passar um magnésio. O que realmente eu vou ver uma cúrcuma. O que você está precisando. Porque, às vezes, o seu estilo de vida é saudável. Você toma só, você não precisa tomar vitamina D. Não é todo mundo que precisa tomar vitamina D. Sim. Aí você vai lá e compra um suplemento de AZ que tem tudo. Então, assim, sem contar que não são baratos. Tem os baratos, né?
que aí é complicado. Mas esse mesmo de A a Z, ele não é barato. Não, e o pior, né, é porque assim, são produtos industrializados com uma validade grande, né, longa. Então, para isso, tem ali recipientes, muitos recipientes que podem ser potenciais alergênicos. E, geralmente, quando a gente abre, a cor deles é fluorescente. E aí é um corante que está ali também. Então, a gente pensando numa vida mais limpa, numa vida mais saudável, consumindo alimentos mais naturais, eu vou estar... Olha o tanto de coisa que eu estou consumindo ali sem necessidade. Além das vitaminas, todos os conservantes, todos os corantes. Então, não é o mais indicado. Existem, sim, vitaminas muito boas, com doses altas, padrões mais altos, só que o preço aí também é... Até algumas importadas que a galera compra. Só o de malato, por exemplo, importado. Ou o magnésio treonato, que está super em alta. Tem um importado que é muito bom. Mas custa R$350, você entendeu? Uma vitamina, eu preciso tomar 30. Então não dá. Então aí os médicos estão vindo nessa questão de individualização do tratamento mesmo, que é uma vantagem. E também as nutricionistas passam essa suplementação. E também colher da alimentação, né? Que muitas vezes é o suficiente. Sim. Não precisa eu tomar alguma coisa ou outra. Mas aí por isso a gente tem que estar ali com o exame em dia. E eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então não tem como a gente também querer. Mas, assim, na dúvida, eu não gastaria meu dinheiro comprando de A a Z. E sim mudando meu estilo de vida, né? Me alimentando melhor, exercício físico. Tudo mais. E, por exemplo, ainda falando desse tipo de suplemento, hoje em dia a gente tem eles vêm em goma, né? E é uma balinha, e é doce, e é mastigável e tal. Ali, o processo para aquilo também não se transforma em algo ruim ou não? Ontem eu até fui numa farmácia de rede, né, buscar um medicamento para uma cliente, e aí, drogaria, né? E aí eu vi uma famosa que as blogueiras vivem falando, e era goma, nem sabia que vendia em farmácia, eu achei que era só online. Aí eu peguei para ver a tabela, falei, vou ver agora, né? Oportunidade de eu ver o que tem nessa vitamina. É uma para queda de cabelo que todas as blogueiras tomam, então com o cabelo lindo, né? Porque elas, enfim, é complicada a rede social, né? Quem paga mais leva. Mas aí eu fui ver a composição. E infelizmente, uma composição básica, tipo dosagens baixas. A biotina, que para queda de cabelo é uma vitamina que teria que ter uma dose um pouco maior, não tem. Porque quando eles aumentam a concentração de insumo, eles aumentam o custo daquele produto. E aí o preço final vai ficar ainda mais caro, né? Porque um produto industrializado, até chegar na prateleira, ele passa por um monte de gastos e coisas. E aí, um produto que custou, vamos dar um exemplo, R$1 vai ser vendido por 50. Sim. Já na manipulação não tem tudo isso, não tem marketing, enfim, é diferente, né? Então, a dose que a gente trabalha é maior, de acordo com o que o seu médico ou o seu prescritor passou. Mas aí eu olhei e a composição, além de não ter doses suficiente boas, assim, um padrão alto para queda de cabelo, tinha a questão de muito conservante e corante por conta de ser uma bala. E aí você olha, tudo que está na tabela ali, está escrito assim, é equivalente para 3 gomas. Então, você teria que tomar 3 gomas para ter aquilo, que ainda, pensando bem, é pouco. E aí, aquele potinho dá para 10 dias, que custa R$99. Caraca. E as pessoas não vê, né? Ela come uma por dia, no lugar do docinho, do almoço, sei lá como elas tomam. Mas é uma jogada aí que tem que cuidar também, porque pode ser bom. A pessoa pode usar e realmente funcionar para ela, porque para ela foi mas não é uma coisa geral e é um investimento alto para você correr o risco de, às vezes, não funcionar. Igual você falou da queda de cabelo, já fez de tudo, né? Sim. Então, tem que avaliar o seu como único para ver qual é a sua necessidade. Uma pergunta antes da finaleira. Suplementação, pegar uma cápsulazinha de colágeno com a intenção de repente, deixar minha pele mais saudável. Essa sempre foi minha dúvida. A gente tem um monte de gente da área de estética falando que isso funciona. E a gente tem um monte de cientistas que não são da área de estética e cosmética falando que não funciona. Eu não sou da área de estética. Vendo por esse outro lado da área científica, faz sentido eles dizerem que não funciona. Uma proteína vai ser quebrada e pronto, vai virar o que tiver que virar ali. Você da área, esse é um assunto legal também. Bom, colágeno, existem vários hoje, né? Como é uma área que dá dinheiro, eles estão estudando. Na Alemanha tem uma indústria que chama Gelita, que é a especialista em colágeno, assim, número 1 do mundo, que sempre está fazendo esses estudos. E aí o padrãozão, que é aquele que você encontra na farmácia, na internet, que a sua blogueira toma, muito gostoso, geralmente é em pó, né? E aí você vai tomar um scoop de 10 gramas por dia. Se você toma uma cápsula, que você fala, uma cápsula cabe no máximo 700 miligramas, 0,7 gramas. Então, você teria que tomar quantas para dar 10, que é a dosagem diária indicada. Então, colágeno em cápsulas hidrolisado, que existem vários. Colágeno hidrolisado em cápsulas não funciona.
porque é uma dosagem muito baixa, você vai estar consumindo ali nada. Se você toma o pó na dose de 10 gramas, que é a dose indicada diária, ele vai ser uma excelente fonte proteica. É uma proteína ótima, você pode tomar no seu pós-treino, ele vai estar ajudando ali em todas as funções que a proteína tem importância no seu corpo, que inclusive é a saúde e hidratação da sua pele. Sim. Mas dizer que essa molécula de colágeno hidrolisado vai chegar na sua pele e promover a estimulação do colágeno da pele, não. Só que aí, visto isto, a indústria começou a estudar. E aí eles começaram a descobrir outros colágenos. Descobriram um colágeno que é o colágeno tipo 2, que aí eles descobriram que ele é excelente para as articulações. Ele é uma molécula diferente e que é indicado na dose de 40 miligramas por dia. Então, é uma cápsula. Esse colágeno é o encontrado no pé da galinha e no tutano lá do boi. E aí descobriu, com estudos científicos que comprovam, e hoje ele é tipo o número 1, assim, em suplementação para ortopedia, que ele restaura as articulações. Então, ele está vindo para ajudar tratamento de artrose, artrite, atletas de alto rendimento para prevenir lesões. Eu, inclusive, tomo, é um dos suplementos que eu tomo, que é o colágeno tipo 2, para prevenir lesão e para prevenir artrose, que é uma doença que todo mundo tem quando fica velho, né? Ainda mais mulher, quando chegar na menopausa, tem o desgaste e tudo mais. E aí, então, o colágeno tipo 2 é um peptídeo específico do colágeno que tem uma função específica para articulação. Continuaram os estudos e descobriram um peptídeo específico que chama Verisol, que é uma marca que está em patente ainda, né? O colágeno Verisol ainda está em patente. Descobriram que ele, sim, tem uma especificidade melhor para a pele. E a dosagem dele é 2,5 gramas por dia. Também tem que ser na forma de pó, porque eu não consigo colocar 2,5 gramas em cápsula. Então, se você compra o Verisol em cápsula, você está sendo enganado. Não tem ali o diário. Mas aí, na forma de pó, você tomando esse colágeno Verisol associado a um estilo de vida saudável, rico em antioxidante, você vai ter, sim, um benefício para a pele. E aí, os estudos mostram que você diminui rugas, você consegue ver mesmo a diminuição de rugas, a hidratação da pele, o fortalecimento das unhas, a diminuição de celulite. Então, você consegue hoje encontrar Verisol na forma de pó ou de sachê, né, em pó, das farmácias, nas manipulações, no mercado, na internet. Sempre exige o selo de originalidade, que ainda é produto sob patente, né? Porque às vezes você está comprando o colágeno hidrolisado achando que é o Verisol. Só que mais importante para a questão de pele, além do colágeno, é você ingerir nutrientes que vão produzir o colágeno naturalmente. Sim. Vitamina C, por exemplo. Então, se eu tiver uma alimentação rica em vitamina C, em antioxidantes, ou passar a vitamina C na minha pele, eu vou ter uma estimulação melhor. Muito melhor do que a cápsula do colágeno. Então aí o estilo... Mas assim, existem hoje esse que realmente funciona, com os estudos, é um específico, mas o hidrolisado em si realmente não funciona. O colágeno do tipo 2 da articulação, ele você encontra em qualquer lugar, ou não? Tem que ser farmácia de manipulação. Como ele estava sob patente, e aí caiu a patente dele, então agora existem vários. O problema de quando cai patente é que aí algumas indústrias começam a fazer muito e a gente não sabe a procedência dessa matéria-prima. A gente sabe que existem fornecedores bons e fornecedores ruins. E aí, no começo, ele custava na faixa de R$100 por mês. Agora a gente encontra lugares que vendem a 20, já industrializado. Então, você sempre tem que balancear ali naquilo. Eu confio nessa marca, né? Uma marca de medicamento que você gosta, você confia, você acredita. Então, eles têm o colágeno tipo 2? Pode comprar. Essa aqui eu nunca vi. Internet, muito cuidado. Se não é um produto autêntico que você vai comprar na internet, no site específico do fornecedor, não compre, porque vai ser a chance de não ter nada ali é grande, né? É muito complicado. Então, sempre buscar uma farmácia de confiança de manipulação ou uma marca de indústria para você comprar numa farmácia normal de confiança também, para estar fazendo esse colágeno tipo 2. Na manipulação, a gente tem o genérico, que a gente pode comprar de vários fornecedores bons e ruins, aí os preços da matéria-prima variam. E tem o autêntico também, que é o do original, como você falasse do Viagra quando surgiu, né? Tem o original que a gente compra, que é o UC2. Ele vem dos Estados Unidos. E aí ele vai com selo de originalidade. Então, na dúvida, você pode ir na manipulação e pedir para manipular o UC2. Aí ele vem com selinho e é um produto bom e realmente funciona. Eu, quando não tomava, às vezes eu corria, eu sentia dor no joelho. E ele é excelente. Eu indico para todos os meus pacientes idosos, para todos os meus pacientes atletas, lá na farmácia. É um produto que não precisa de receita médica. Qualquer outro profissional habilitado pode te prescrever. Então, um farmacêutico, um nutricionista, ele pode estar te indicando esse produto. Interessante, hein? O C2. O C2, que aí é o de garantia confirmada. Para a gente finalizar, então, filtro solar é um vilão? Pode ser um vilão? Então, em 2021 saiu um estudo e aí demorou para chegar na rede social e chegou agora, assim, estourando, né? Mostrando que filtro solar faz mal para a saúde, né? E aí, na verdade, tem estudos bem mais antigos que foram feitos com
ingredientes do filtro solar. O principal é a benzofenona 3. Então, você pode pegar seu filtro e ver se tem benzofenona 3. O primeiro passo é você ler o ingrediente daquilo que você está usando, né? Igual a gente faz no mercado, No quando alimento, a gente fica saudável, que a gente vai lá e fica olhando. Quanto menos, melhor. No cosmético, a mesma coisa. Então, você pega o seu filtro solar e vai ver. Benzofenona 3. Eles pegaram esse ingrediente que vai no filtro solar até 10% no Brasil, a lei permite, na Europa até 6%. Só que eles pegaram ele puro, 100%, e fizeram testes com ratos. E aí, nesses ratos, essa substância do filtro solar se mostrou um disruptor endócrino, que é o quê? Ele vai bagunçar ali a produção de hormônios no seu corpo, e basicamente de estrogênio. Então, nos ratos machos, teve um aumento do estrogênio e nas mulheres também. Só que foi um estudo feito em ratos, numa dosagem que não é... Então, assim, a escala Sim. não tá legal. Não foi feito em humano, não foi comprovado. Fizeram os estudos em humanos usando o filtro solar e viu que não teve esse tipo de absorção. Ele chega, sim, no sangue, mas a concentração que chega é baixa e tudo mais. Mas, para prevenir, né, a Europa, o que ela fez? Ela maximizou em 6%. O Brasil ainda está em 10%. Só que não são todos os que tem. Então, você consegue encontrar filtros solares que não têm a benzofenona 3. Então, sempre olhar. Se tiver benzofenona 3, você pode não usá-lo, né? Mas tudo vai do balanço. Você não vai passar ele no corpo inteiro, todos os dias, 24 horas por dia. E é muito complicado. Hoje, o que é disruptor endócrino? É tudo. Tudo. Tinta de papel, plástico. Tudo, bebida então, alcoólica. Bebida alcoólica. E aí a pessoa tá lá, eu fiz até um Reels tirando sarro, comendo açúcar, bebendo álcool e fala que o filtro solar faz mal. Gente, é um balanço na sua vida, né? Então você tem que ver se vale a pena. Agora, sim, se você está grávida, é outro fator. Que aí você está gerando, né? Um feto, e aí pode ter. Os estudos nos ratinhos, né, no feto, foram mais piores. Então, aí é bom, com certeza, você usar um filtro solar sem benzofenona. Ou, se você for ficar dentro de casa, sem o sol, igual eu te falei, não precisa passar filtro. Passa um bom antioxidante, né? Passa o filtro quando você for sair no sol. Ou põe um chapéu. Hoje existem viseiras com proteção UVA UVB. Ai, que legal. Então, você consegue usá-las assim, chapéu, né, a roupa com proteção. Então, não tem a necessidade de usar sempre. Mas daí partir que o filtro solar é vilão, já é um passo muito grande. Porque os benefícios que ele traz são muito maiores. E é um ingrediente de 500 que existem para fazer um filtro, né? Não são todos. E aí, em 2021, saiu um outro estudo, que aí foi o que pegou as marcas grandes aí, que é o octocrileno, eu acho, que mostrou que depois que ele fica muito tempo de prateleira num filtro que tem benzofenona, ele aumenta a concentração de benzofenona. E aí vieram as marcas famosas, L'Oreal, Johnson, Neutrogena, todas. Todos têm, inclusive que eu uso, o não manipulado que eu uso. E aí que começou esse reboliço todo, né? Mas é a mesma questão do equilíbrio, né? Então, você pode ver no seu filtro se tem o octocrileno e a benzofenona 3. Se tiver esse nome, você pode procurar outro que não tenha. E, além disso, outro ingrediente que está nos cosméticos, que é comprovadamente um disruptor endócrino, são os parabenos. Quase todos os cosméticos industrializados possuem parabenos, né? Metilparabeno, propilparabeno. E eles são também, que são os conservantes que estão nesse cosmético. Então, às vezes, se você vai usar no seu bebê, é bom você ler ali no rótulo se tem algum parabeno. Se tiver... Quando não tem, ela já usa como marketing, né? Porque tem as pessoas mais informadas também, parabeno free. Os manipulados, se você tem uma farmácia de manipulação de confiança, você pode ir fazer sem parabeno, sem o octocrileno, sem o benzofenona. Sem aquilo que você quer. Para gestante já passam muitas opções manipuladas, né? Mas sempre procurando uma farmácia de confiança, porque realmente existe picaretagem que faz alguns médicos não gostarem. Mas aí daí dizer que o filtro solar é vilão e que não vai usar é algo muito ousado, porque as vantagens que ele traz são maiores. Exatamente. Né? É aquela questão sempre do risco e benefício. Sim. Então, se o benefício ele é maior do que o risco, existe um equilíbrio também, né? Sim. E uma coisa que eu fiquei pensando também é que como o aumento tem essa desregulação hormonal, não sei também se paciente que, por exemplo, está em tratamento para o câncer, poderia utilizar um... Eu acho que já não pode, já deve estar lá no protocolo dele, alguma coisa que não pode usar, porque eu já tive pacientes que estavam em quimioterapia que vieram perguntar se a gente manipulava filtro. Só que geralmente esse paciente nem vai ter muita exposição, né? Não vai. Então, realmente o equilíbrio, né? Porque aí vai mais por questão de estética. Eu tô com medo de ter uma mancha, porque eu trabalho no computador.
né? Mas uma dica para quem trabalha em computador, né? Às vezes eu trabalho muito em computador, não tenho luz, mas eu estou no computador 12 horas por dia. E a luz do computador incide a luz azul que causa mancha e pode dar ruga. É uma proteção física. O que é uma proteção física? É uma barreira física que vai proteger. Eu não vou colocar uma burca para trabalhar. Mas se você usar uma maquiagem com base, ela barra. Já barra. Então, aí ela vai barrar. Então, você pode passar um antioxidante por baixo, uma base por cima, e aí ela barra já a luz que você está aqui no ambiente e vai proteger legal. Muito bom. Mas aí no sol, aí não, porque vem o UVA e o UVB. Mas dentro do ambiente fechado não tem necessidade, desde que você faça o uso dessas outras substâncias aí que ajudam. Excelente. Eu sempre faço uma pergunta do top 3. E agora eu já sei qual é a pergunta do top 3, para a gente gerar um corte aqui. Que tu fala, então, os 3 componentes, os 3 compostos que a gente tem que observar no filtro solar para que não tenha naquele filtro, que ele pode, então, ter esse problema no filtro. Então, quais são os 3? Benzofenona 3. Aí você dá um Google, coloca assim, benzofenona 3 sinônimos, porque às vezes tem outros nomes que pode estar ali, né? Ou em outra língua, né? Em outro idioma. Benzofenona 3, octocrileno. E aí, não só nos filtros solares, mas em todos os cosméticos e alimentos que você coloca dentro de você, os parabenos, né? Que são os conservantes aí. Pronto, então aí, ó, os 3. Dá uma olhadinha na hora de comprar. Primeiro, não esquecendo que o FPS tem que ser pelo menos 30. Isso. E depois, se não tem nenhum desses 3, aí você compra um... E usar com equilíbrio, né? Eu era louca do filtro solar. Aí agora eu já dei uma maneirada. Dentro de casa eu já estou passando mais antioxidante, né? Porque realmente não tem a necessidade. E se por acaso não achar um produto comercial, vai na farmácia de manipulação e pede, então, para fazer um filtro solar sem esses 3. Sim. Mas existem hoje, eu não lembro de cor as marcas que tem. Porque o que eu usava tem o octocrileno, mas não tem a benzofenona. Então, só ele não vai converter o aumento da outra, né? Sim. Mas tem sim, tem como usar. E tem também os protetores físicos, né? Para a criança. A própria hipoglose, ela é um... Ah, também já serve? Sim, mas aí tem que ficar branca, né? Aí sim, ninguém vai aí querer. Pois é. Mas tem. Então, muito obrigado. Obrigada a você. A gente teria ainda muitas outras perguntas. Quem sabe a gente faz uma parte 2. Deixa a tua rede social para todo mundo poder te seguir, então. Sim. Meu Instagram é @brunamariane, tudo junto, sem ponto, sem nada. Bruna Mariane. Aí lá tem bastante dica de pele, de saúde, de receitas, de tudo, do dia a dia. E aí, se você entrar lá e quiser fazer parte desse grupo mais privado, que são as Close Friends, me manda um direct que eu coloco você lá, porque aí lá a gente compartilha mais a real sobre saúde. E tem como a pessoa, por exemplo, através da tua empresa, né, com essas manipulações, ser de outra cidade e conseguir Sim, o produto? no meu Instagram tem o perfil da farmácia, que você consegue ir, mas você pode falar diretamente comigo. A gente envia hoje para todo o Brasil e exterior. Então... Aí vai via correios, né? Aí o frete varia de lugar para lugar, mas não sendo algo muito perecível ou termolábil, a gente manda sem problema nenhum. Então, perfeito. Beleza? Então sigam lá. Caso queiram fazer o filtro por manipulação, entre em contato com a Bruna. Não esqueçam aí de se inscrever, comentar, curtir, fazer tudo o que precisa ser feito. Deixa um comentário e até o próximo episódio.